paz esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao quarto domingo do tempo comum e continuamos, como já disse domingo passado, a leitura ainda do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Encontramos, o tempo se cumpriu, a pregação de Jesus lá na Galileia, aquela síntese, podemos dizer, a boa notícia do Evangelho. O tempo se cumpriu, é o reino de Deus que está perto, está aqui, é o próprio Jesus. E o que é que tem que fazer? Convertei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, os primeiros seguidores são chamados a esta conversão. Todos aqueles que escutam Jesus devem confiar e acreditar. Está claro que é a nossa vez também de confiar e acreditar ao Senhor. É nele que o tempo se cumpriu, o reino está presente, é ele que devemos seguir. Mas vamos ver o que é que acontece no Evangelho deste domingo. Por quê? Porque, como eu disse domingo passado, tem que prestar atenção ao lugar e ao tempo que o Evangelho de Marcos nos apresenta. Lá, domingo passado, era o tempo se cumpriu, começou na beira do lago, na Galileia. Agora, Jesus vai na sinagoga de Cafarnaum e reparem, no dia de sábado. Por isso, tem duas coisas interessantes que nós devemos lembrar e que eu vou explicar um pouquinho nesta reflexão. Na sinagoga e no dia de sábado. Tem que explicar o que é a sinagoga e o dia de sábado, espero que todo mundo esteja lembrado. Era o dia santo, vamos dizer assim, para o povo de Israel, para os judeus, que deviam respeitar aquele dia. E isso era o mandado, a obrigação da lei de Moisés. E o que é que acontece lá na sinagoga? Também ali, duas coisas interessantes. Primeiro, Jesus ensina. O evangelista Marcos não diz o que é que Jesus ensina, não apresenta, nem faz o resumo da pregação de Jesus. Ele já falou, o tempo se cumpriu, o reino de Deus está aqui. Esta é a síntese da pregação. Por quê? Porque é a ele que tem que aprender a olhar, é a ele que tem que escutar. Ora, Jesus está lá, ensina, e o povo diz que ensinava como alguém que tem autoridade e não como os doutores da lei. Primeira consideração. Depois acontece uma coisa interessante. Na sinagoga, extraordinariamente, tem um homem possuído por um espírito mau. Depois vou lembrar também isso. Estava lá, entrou, como entrou, não sabemos, mas estava lá. E Jesus manda a este espírito que saia deste homem, porque o espírito diz, nós sabemos quem tu és, o que queres, o Filho de Deus, etc, etc. O Cristo. Essas declarações dos espíritos maus. E Jesus liberta este homem do espírito mau. E o que é que o povo diz? Vendo isso, o povo de novo diz, aqui tem alguém que tem autoridade, tem um ensinamento novo, dado com autoridade, porque ele manda até aos espíritos maus. Vamos entender a mensagem do Evangelho de Marcos, que é interessante e importante também para nós. Primeiro, estamos na sinagoga. O que é que era a sinagoga? Claro, nós estamos longe do templo de Jerusalém, mas quando o Evangelho de Marcos foi escrito, nós devemos lembrar que foram escritos os evangelhos para os que vinham depois, não daquele do tempo lá de Jesus. O que é que estava acontecendo? Os cristãos estavam naquela situação, como eu já expliquei, de judeus que tinham se convertido à vida cristã e de pagãos. E, sobretudo, os judeus frequentavam o quê? As sinagogas. O que é que eram as sinagogas? No ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos e os judeus tinham se espalhado, já estavam se espalhando pelo mundo, mas já estavam espalhados pelo mundo. Portanto, é claro que na Galileia não podiam ir aos sábados do templo, que estava muito longe, já iam nas sinagogas. Por isso, está falando daqueles que frequentavam aos sábados, respeitando a lei, as sinagogas. Mas
também esta era a situação depois da destruição do Templo de Jerusalém. Por isso, todos os judeus, em qualquer lugar do mundo, estavam na mesma situação da Galileia, longe do templo, que não existia mais. Não existia mais o templo. E aí, como é que podia? O que é que fazia no templo? Os sacrifícios. Isso que é interessante. Mas agora não tem mais o templo, não tem mais os sacrifícios. Lembramos do tempo da Páscoa e tudo mais, quando Jesus apresentou no templo, as pombinhas, tudo aquilo que nós já sabemos que se oferece. O culto sacerdotal não existe mais. Não era mais possível fazer aquele tipo de culto. Sobraram as sinagogas. Onde é que o povo se encontrava? Nas sinagogas. Para fazer o quê? Escutar a palavra. Louvar, cantar, rezar, evidentemente, claro, porque também na palavra tem os salmos já cantados, depois os demais hinos também da religiosidade dos judeus. É bonito isso, mas não tinha mais os sacrifícios, somente, de fato, a palavra. Por isso que aqui se diz que tem um ensinamento, porque na sinagoga não tem outra possibilidade, só se pode ensinar, só se pode proclamar a palavra e comentar a palavra. Depois acontecia que os mestres da lei citavam os mais famosos, etc, etc. E o povo diz que Jesus falava com autoridade. Mas o que interessa para os cristãos é que não estão mais no templo, provavelmente, ou aliás, com certeza não estão mais também tanto assim nas sinagogas. Iremos ver no próximo domingo onde é que vão estar também os cristãos. Aguardem um pouquinho, são evangelhos que encontraremos nos próximos domingos. E o que é que escutavam lá? Profetas, tudo bem, o cumprimento das Escrituras, em quem? Em Jesus. Por isso precisava dizer aos cristãos que tinha uma palavra, agora o tempo se cumpriu, o reino de Deus está aqui, está presente uma palavra que age, ensina, está presente com autoridade. É o próprio Jesus. Portanto, o fato de o espírito mau ser expulso deste homem que proclama que é o Cristo e tudo mais, o Filho de Deus, sabemos quem é, o que é que queres, é uma forma para dizer, espírito mau é aquele que proclama só para falar. Não, para poder acolher a palavra de Deus e poder acolher aquele que está ali, que está falando em nome de Deus, que é o reino de Deus presente, que é Jesus, está acontecendo, porque o tempo aquele precisa confiar e acreditar na autoridade. Daí também o detalhe do Evangelho de Marcos, um ensinamento novo, porque Jesus não repete aquilo que os outros disseram, os mestres antigos. No máximo, o ensinamento também, o que ficou nos evangelhos, as profecias. Quando, por exemplo, no Evangelho de Lucas, o que Jesus faz com os discípulos de Emaús? Ensinando e explicando as Escrituras, que é o que a igreja teve que fazer, a primeira comunidade, lembrando as Escrituras, mas agora com algo novo, que é Jesus. Muito interessante, portanto, esta página do Evangelho de Marcos, que deve nos ajudar. Por quê? Porque nós nos encontramos nas nossas igrejas, escutamos a palavra, temos a presença, acreditamos, de Jesus nesta comunhão, nesta fraternidade, e sempre somos convidados a acolher esta autoridade. No sentido bonito da palavra, não é uma ordem, não é algo de opressor, é algo que deve nos ajudar a confiar. Quem é que confia na autoridade? Quem reconhece esta autoridade? Quem sabe e percebe que a autoridade, entre aspas, não só tem possibilidade de ensinar, mas também tem a firmeza no ensinamento, tem a certeza da verdade, tem a presença desta autoridade que é Jesus. Ou seja, desculpem, mas muitas vezes nós acolhemos mensagens, palavras de um monte de pessoas, seres humanos. Em que é que consiste a autoridade? No saber, na experiência da pessoa, nos estudos das pessoas. Ótimo, podemos reconhecer isso, claro. Cada um no seu campo tem uma autoridade. Graças a Deus, é bonito. Mas nós, neste caso, temos uma autoridade dada com o ensinamento
novo, dado com autoridade. Por quê? Porque acreditamos que é a presença do próprio Deus que se comunica. Portanto, isso que Marcos quer nos ajudar a entender, não é a grande questão onde vamos escutar Deus, onde vamos adorar a Deus, onde vamos rezar a Deus. É um lugar? A resposta é não. Tem alguém que tem autoridade, que tem um ensinamento novo, não é um lugar, é uma pessoa. E em Jesus se pode escutar a palavra de Deus com autoridade, é a palavra feita carne. Em Jesus nós podemos perceber, experimentar, por isso seguimos a presença do reino de Deus, confiamos nesta novidade que é Jesus. Fora os espíritos maus e o Espírito bom, o Espírito Santo, nós podemos dizer, nos ajuda a entender esta palavra, a acolher esta palavra, a ficar felizes por ter a possibilidade de encontrar, conhecer e seguir a Jesus. Vamos continuar nesta busca do Evangelho de Marcos e veremos no próximo domingo como é que esta palavra também vai se espalhando, onde e como. Muito interessante, vamos continuar esta leitura do Evangelho de Marcos.